e é exatamente por estas duas deslocações, que juntam-se agora ao leque das várias deslocações de alto nível que vão sendo feitas aqui a Israel. Desta vez, Ursula von der Leyen e também Roberta Metsola foram ao país. Bem, o estranho era se não fossem, dada a relação, a importante relação que existe entre essas instituições europeias com Israel, e também pelo facto de a própria União Europeia ser membro do chamado Quarteto de Paz para o Médio Oriente, que anda um tanto quanto paralisado em função das divergências dos últimos tempos entre os seus integrantes, sobretudo entre a Rússia e a União Europeia, e também com os Estados Unidos. Mas se espera que essas visitas que estão a ser feitas aí possam servir para a retomada do processo de negociação para a paz, para a criação do Estado da Palestina, e não meras operações, enfim, de apoio que é legítimo, não é, a Israel, porque se não houver esse esforço dessas instituições, desses Estados, para que se retome o processo de negociação para a criação do Estado da Palestina, estas tensões entre Israel e a Palestina irão continuar. E aí virão eles outra vez a fazerem declarações de apoio unilateral, não é, a Israel, esquecendo-se que nesta equação também existem os interesses do povo palestino de ter o direito a um Estado onde possam viver em paz e em harmonia com o seu Estado vizinho, até muitas vezes Estado-irmão, porque também, atenção, há relações de consanguinidade entre os judeus e os muçulmanos. Há uma grande feta da população de Israel que é árabe, e até existe um partido árabe na vida política de Israel. Enfim, é importante que essas deslocações contribuam para a distensão desta tensão, a distensão desta conflitualidade, e se espera que se passe dessas visitas para atos concretos, até para garantir que, por exemplo, se possa preservar a vida dos milhares de civis inocentes que se encontram na faixa de Gaza. Certo. Issao, os alertas continuam a ser sonantes à volta do abandono da faixa de Gaza da parte de civis, tendo sido dado mesmo um prazo de 48 horas, tudo porque esta questão do início da ofensiva terrestre acaba também por estar aqui a ser um pouco mais sonante a cada momento. Sim, este aviso que foi feito por Israel às populações de faixa de Gaza para evacuarem em 24 horas para a parte sul da faixa de Gaza pode estar a preludir uma eventualidade de incursão militar terrestre de Israel na faixa de Gaza, ou até uma incursão militar para o Líbano, ou até para os dois casos, não é? Isto é, no Líbano contra o Hezbollah e simultaneamente também em Gaza contra o Hamas. O risco existe, e segundo também declarações das Nações Unidas, é que evacuar pouco mais de 1 milhão de pessoas de uma parte para outra de Gaza pode ser uma operação impossível de se concretizar. E aqui pode-se dar o exemplo do que aconteceu recentemente na região de Nagorno-Karabakh, em Azerbaijão, quando os armênios, em número de mais de 100 mil habitantes, tiveram que precisar de quase 2 semanas para se deslocarem de Nagorno-Karabakh para a Arménia. Agora imagine movimentar 1 milhão de habitantes de uma região para outra em 24 horas, ou seja, pode ser uma operação lançada por Israel para uma espécie de guerra híbrida contra o Hamas, para criar uma espécie de pânico e terror no seio das populações, enquanto se espera por uma intervenção concreta, se houver, do exército de Israel naquela faixa de Gaza. E também, naturalmente, por exemplo, há quem alega que mesmo enquanto essas populações se deslocam, evacuam de uma parte para outra, os bombardamentos não param, não cessam.
o que é que poderão fazer? Enfim, terão que arranjar formas de conciliar esta guerra híbrida ou assimétrica, guerra psicológica, se é o caso da parte de Israel, com a segurança das populações civis da faixa de Gaza, de se poderem deslocar para um lugar, de um lugar para outro. E também, pois, o risco que existe é que mesmo se eles vão para a parte sul, parte centro-sul de Gaza, não há certeza de que, terminada a eventual operação terrestre na parte norte, essas populações depois não sejam outra vez convocadas a saírem de onde se encontram para outra região qualquer da faixa de Gaza, sabendo que enquanto enquanto os acessos estiverem blocados, não poderão sair. A fronteira sul com o Egito está fechada, salvo uma decisão contrária da parte do governo do Egito, e ao longo dos 105 quilômetros da fronteira leste existe uma muralha militar de Israel que não permitiria que esses cidadãos saíssem deste território para encontrarem refúgios em lugares seguros. Ou seja, é um pedido que, do ponto de vista prático, é irrealizável, mas do ponto de vista da estratégia de guerra é praticável porque pode criar o pânico no seio da população, que, enfim, terá que encontrar formas de refúgio em grande tensão, em grande preocupação, mesmo se, do ponto de vista real, não haverá esta intervenção terrestre, por enquanto, da parte de Israel naquela faixa de Gaza. Quais são os contornos reais que esta ofensiva poderia trazer para Israel, sobretudo naquilo que é também o apoio à opinião pública internacional, que muito também vai sendo aqui questionado? Bem, não sei se ao Israel interessa tanto a opinião pública internacional, né? Porque existem várias resoluções aprovadas nesse sentido que nunca foram cumpridas, né? E até muito recentemente, foi acho que em 2015, quando a Palestina submeteu uma queixa à Corte Penal Internacional sobre a investigação de eventuais crimes contra a humanidade, Israel diz que não iria cooperar, porque simplesmente não faz parte dos Estatutos de Roma. Enfim, do ponto de vista da opinião pública internacional, não há provas de que isso seja do interesse do Israel. Claro, existem alguns Estados, poucos, aos quais Israel dá ouvidos, e este Estado é fundamentalmente os Estados Unidos. E também, em certa medida, a Federação Russa, dada um grande número de habitantes de origem hebraica que vivem e são russos. Fora disso, salvo qualquer outra capital da União Europeia, Israel não me parece, posso estar errado, espero estar errado, não me parece que seja muito preocupada em atender o que é que pensa a opinião pública internacional sobre os assuntos que lhe dizem respeito. Mas, do ponto de vista prático, o risco que existe dessa intervenção terrestre, e dada a densidade demográfica da faixa de Gaza, composta maioritariamente por adolescentes e jovens, é o massacre, há o risco de massacre contra essas populações civis. E há um dado histórico que o diz. Por exemplo, dados das Nações Unidas dizem que desde 2009 a 2023, do conflito que existe entre os dois Estados, tenham morrido cerca de 6 mil habitantes de Palestina contra pouco mais de 400 cidadãos de Israel. E dos feridos, se estima que tenha havido 152 feridos palestinos contra 6 mil feridos de Israel. Ou seja, há sempre uma desproporção em termos de vítimas mortais e de feridos quando se trata de conflitos, do conflito entre Israel e a Palestina. E este cenário se poderá repetir. Naturalmente, o Hamas vitimou o número que vitimou, mas já se meter em proporção, em termos de retaliação, parece que o número de palestinos vitimados seja ligeiramente superior ao número de israelenses que foram vitimados. Não é que isso justifique a ação de um ou de outro, é só
uma análise a título comparativo, proporcional, sobre a gravidade, sobre o nível de desproporção que existe entre as vítimas, quer de um lado, quer do outro. E depois, naturalmente, também o risco existe que, sendo Gaza uma cidade que tem uma conformação tal, esta intervenção terrestre das forças de Israel poderá se redundar em guerra de guerrilha urbana, uma espécie de guerrilha urbana que se poderá combater através, enfim, de penetração de palácio a palácio, de casa a casa, e nessa guerra de guerrilha urbana, muito geralmente os cidadãos, ou o exército, ou o grupo armado, no caso, o grupo terrorista Hamas, o grupo Hamas da parte de uns, porque também é bom que se diga aqui que para os palestinos, Hamas não é um grupo terrorista, não é? É um movimento político como foi a OLP. Enfim, no caso concreto, se houver uma incursão terrestre da parte de Israel, o risco é que se confronte com Hamas ou com o grupo terrorista Hamas num combate corpo a corpo ou num combate de guerra urbana que também leva ao risco, tem o risco de vitimar maior número de combatentes ou de soldados, quer de parte a parte. E depois, o risco que existe também é o de envolvimento da parte dos Estados do mundo árabe ou do mundo muçulmano, porque há, por exemplo, pronunciamentos que vêm do Irão que apelam a uma unidade do mundo muçulmano e do mundo árabe para evitar que Israel continue a, enfim, bombardar e a vitimar os civis na faixa de Gaza. E também há sinais de que, apesar do bloco que existe na faixa de Gaza, o Estado turco já terá enviado um avião de assistência humanitária para o Egito, para fazer com que o Egito, abrindo a fronteira de Rafah no Monte de Sinai, possa permitir a canalização dessa ajuda para a faixa de Gaza. Mas existe um precedente que diz que quando um Estado terceiro tenta furar o bloco que existe na faixa de Gaza, o Israel intervém militarmente. E mesmo até em relação à Turquia, foi em relação à Turquia que isto aconteceu com o caso de navio flotila, creio que tinha sido em 2010 ou 2011, que esfriaram as relações diplomáticas entre o Egito, entre a Turquia e o Israel. Ou seja, vamos ver se o Egito abrirá o corredor sul para permitir a passagem desta ajuda humanitária ou até para permitir que os cidadãos de Gaza que queiram sair da faixa de Gaza possam fazê-lo através desta saída de Rafah para entrarem no Sinai, isto é, no território do Egito. Enfim, é um cenário quase que apocalíptico, porque e até há o risco de uma espécie de guerra de civilização, não é? De um lado existe o mundo muçulmano que apoia, pelo menos do ponto de vista da sua sociedade civil, porque aqui as lideranças que decidem muitas vezes têm posições mais moderadas, mas do ponto de vista da sociedade civil, como se viu hoje, que é o dia de orações, dia sagrado de orações dos muçulmanos, manifestações em todo o mundo muçulmano de apoio às populações da faixa de Gaza e às populações da Palestina do modo geral. E depois, do outro lado, existe, né, os apoios que vêm do mundo ocidental, do mundo cristão ocidental, ao Israel. Ou seja, há aqui uma dualidade civilizacional que também está em jogo entre o mundo muçulmano e o mundo cristão judaico neste conflito entre a Palestina e o Hamas, ou entre Israel e Hamas, ou entre Israel e a Palestina. Só que a diferença, por exemplo, do mundo ocidental, que é muito unido, dá apoios militares ao Israel, ainda não houve nenhum Estado do mundo muçulmano que, por exemplo, enviou armas
à Palestina, não é? Ou armas ao Hamas para se poder defender. Ou seja, o mundo muçulmano também não é assim tão unido como se pode pensar. Basta ver o caso, por exemplo, dos acordos de Abraham, que foram assinados em 2020, que permitiram que Israel estabelecesse relações diplomáticas com o conjunto de Estados do mundo árabe, quando, por exemplo, a declaração de Beirute, da Liga Árabe, da Conferência da Liga Árabe daquele ano, havia estipulado que, para a normalização das relações entre Israel e os Estados do mundo árabe, o Israel tinha que reconhecer o Estado da Palestina. Ora, esses Estados, mesmo assim, não é, estabeleceram acordos com Israel, não tendo em conta a questão da Palestina. Ou mesmo se pode falar também do apoio da Liga Árabe à intervenção militar na Líbia, que era um Estado árabe, porque o coronel Gaddafi era muçulmano, o regime era todo muçulmano, mas mesmo assim a Liga Árabe ou muçulmana deu o apoio para a intervenção que culminou com a destituição e a morte do líder líbio. Ou seja, a Liga Árabe e os Estados do mundo árabe, quando se toca em questões essenciais, parecem ser mais divididos do que os Estados do mundo ocidental. E isto é uma grande força para Israel, porque continua a ter este apoio bastante importante. Basta ver essa viagem de duas representantes da União Europeia, a viagem do ministro da Defesa dos Estados Unidos, a viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos, a viagem do ministro das Relações Exteriores da Itália. Enfim, continuam a ter posições bastante fortes que também depois minam este tal desejo de Palestina ter um Estado independente. Que irá acontecer se eventualmente esta intervenção terrestre será suspensa ou se Israel está a ganhar tempo até para reorganizar o seu comando militar, até para fazer com que as divergências que houve durante manifestações nos últimos meses possam ser, enfim, canalizadas para reforçar a unidade nacional, para só depois daí lançar essa operação. Ou então, em função dos conselhos que receber, suspender essa operação, ir bombardando aqui e ali, fazer passar o tempo até os desânimos da população de Israel baixarem e aí, eventualmente, abrir-se um corredor de negociação para a paz entre Israel e a Palestina.